Galera, boa noite. Então vamos lá, começando mais uma vez. Os sistemas ecológicos e o ambiente. Então, essa matéria, ela é o capítulo 1, né? Introduçãozinha à ecologia, alguns termos, na verdade, da ecologia, né? Aí presentes, então vamos começar a falar um pouquinho sobre essa ciência, na verdade, né, e o ambiente. Então aí é o capítulo 1 da unidade 5, beleza? Então vamos lá. Então, primeira coisa, o que é ecologia? Ecologia é ciência que estuda as interações entre os seres vivos e o ambiente, né? Todas as suas interações, todas as suas relações, né? Aí dos fatores bióticos e dos fatores abióticos, né? Que nós vamos falar daqui a pouco o que é. E aí aqui, né? Nessa primeira parte temos aqui, na verdade, né, algumas figuras, né? Então eu coloquei essas imagens aqui porque elas retratam a questão da ecologia, não somente aquela questão, né, ligada, obviamente, aos seres vivos, né, a questão da vegetação, a questão dos animais, mas também, né, uma questão humana no meio dela, porque para falar de ecologia, obviamente você vai também, né, nos tempos hoje, ainda mais nos últimos períodos onde os impactos ambientais, né, eles têm tido uma potencialização muito grande, né? Então, obviamente, a gente tem que falar de intervenção humana também em cima disso. E aí nós temos aqui, né, as torres, né, de geração de energia eólica, né, uma energia alternativa, né, aqui sustentável, beleza? Temos aqui também, obviamente, casas, prédios, cidades. Nós temos aqui também o meio, obviamente, biótico, né, vegetais aqui presentes, justamente para falar, né, dessa interação que existe, né, é possível ter equilíbrio, beleza, entre elas, afinal de contas tem que existir esse equilíbrio para que a vida, obviamente, progrida, né? Temos que ter modernidade, precisamos do progresso, mas também podemos equilibrar aí com o uso racional dos recursos naturais, que é totalmente possível. Do lado de cá, não sei se todos vocês já perceberam que são essas três setas, né, ao redor do mundo, que é justamente naquela questão de redução, reutilização, tá certo? E reciclagem. Então, em embalagens recicláveis, vocês vão encontrar essas três setas lá presentes, né? E ao redor do mundo aqui, simbolizando justamente o ato de reciclar, né? De usar conscientemente os recursos, usar a terra de forma consciente. Aqui, mais uma vez, a questão das grandes cidades, né? Os grandes centros, uma interatividade aqui, um fragmento, né? De um parque, enfim, uma interação, né, existente, né, nesse globo como um todo, e obviamente a mão humana cuidando da terra. Afinal de contas, o ambiente modifica, sim, já vimos isso, o clima muda, sim, ele modifica, mas o homem tem uma interação significativa nesse ambiente, beleza? Então, tá justificado isso aqui. Então, já que a ecologia é a ciência que estuda as interações entre os seres vivos e o ambiente, entre os seres vivos e os fatores abióticos, né, presentes naquele meio, e a relação entre esses seres vivos, a ecologia, obviamente, vai tratar também, né, da vida humana nesse meio. Mas, para a gente chegar nesse patamar, nós temos que entender antes alguns conceitos de ecologia. Então vamos seguir. O primeiro de todos aqui, hábitat. Então o hábitat é justamente o endereço, o local onde determinadas espécies vivem. E detalhe, as espécies, elas são muito relativizadas, obviamente, devido ao local em que elas se encontram, né? Então aqui eu tenho alguns habitats variadíssimos, montanhas, olha aqui, ó. Então vamos lá, ó. Montanhas, florestas, desertos, savanas, né? Regiões polares,
também é um habitat, obviamente, meio urbano. Tem espécies que elas são completamente, totalmente selecionadas pelo meio urbano. Uma existente, por exemplo, a Aedes aegypti, o mosquito Aedes aegypti é totalmente urbanizado. Quer dizer que você não encontra ele em mata? Não, você encontra. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele é um inseto que foi selecionado totalmente para viver no meio urbano. Outro exemplo, nós temos as baratas urbanas também, né? A barata americana, ela também é um ser que é radicalmente selecionado para viver em ambiente urbano, só lembrando que essa seleção, ela vem ao longo de muitos anos, tá? Não é de hoje. Então, beleza. Nós temos ilhas, né? Marinas, aqui presentes também, beleza? Aqui mais algumas fotos. Então, o hábitat basicamente é isso, né? O hábitat é o local onde a espécie vive, sobrevive, é o endereço dela, beleza? Isso é o hábitat. Agora, cada espécie, ela tem funções e interações, obviamente, com o meio, inclusive com outras espécies, tá? Então, quando nós falamos que uma espécie, por exemplo, se alimenta de outra, isso é uma função dela, isso é um hábito dela. Então, olha só, habitat é onde ela vive, né? É o endereço dela. Porém, a sua função, né, é chamada de nicho ecológico. Beleza? Então, a sua função, os seus costumes, a sua interação com aquele ambiente é chamado de nicho ecológico, tá? Então, olha só. Então, beleza. Todos esses animais aqui, falando aqui, eles possuem o mesmo hábitat. Todos eles sobrevivem no mesmo local. Beleza? Que é o mangue. Então tem um caranguejo, tem um robalo, tem um camarão. O mangue, né, vamos relembrar um pouquinho aqui, ele é um berçário. Ele é um ambiente de transição entre água doce e água salgada, né? E é considerado um berçário de um número gigantesco de espécies, né? Tanto marinhas quanto dulcícolas, ou seja, aquelas de água doce. Beleza? Ó, e aí eu tenho aqui funções de cada um desses indivíduos presentes no mangue. Um caranguejo, então, vive em tocas no solo, come micro-organismos do solo. Então, função do caranguejo e, obviamente, né, um hábito dele, né, uma característica dele. Isso é o nicho ecológico. Ok? Colhereiro, por exemplo, aqui, né? Ele remexe no solo, procura de crustáceo para alimentação. O caranguejo é um crustáceo. Ué, então peraí, você querendo dizer que o colhereiro então se alimenta do caranguejo? Sim, isso é nicho do colhereiro? É um nicho dele, tá? Então, essas interações entre os seres, enfim, então aquilo que esse ser, né, a função dele, aquilo que ele faz nesse ambiente é o seu nicho ecológico, ok? Então, nicho ecológico e habitat são duas interações, são dois fatores extremamente importantes dentro da ecologia e que devem ser aí entendidos, né, devem ser colocados aí com um nível de importância bem elevado, tá? Espécies com nichos parecidos competem por recursos ambientais. Eu acho que isso é bem tranquilo também, na verdade, né, de entender. Então, olha só, vamos pegar aqui o robalo. O robalo se alimenta de camarão, beleza? Agora, o mão pelada aqui, ó, esse carinha bonitinho aqui, ele também se alimenta de camarão. Então eu posso falar que o robalo e o mão pelada competem no nicho deles? Sim. Pessoal, mas pelo amor de Deus, o robalo vive na água, é um peixe, o mão pelada está na terra. Galera, competem pelo camarão. Quem chegar primeiro, tiver oportunidade, leva. Então eles são competidores porque eles possuem, né, em algum momento, semelhanças do nicho. Quer dizer que eles têm nichos iguais? Não. Eles não têm nichos iguais. Afinal de contas, esse aqui, ele vive na água, beleza? Então o habitat dele é aquático, né, tem outras questões. E aqui o mão pelada, por exemplo, ele vive, obviamente, no mangue, mas alimento de ovos de aves também, camarões e anfíbios. Ok? Então, eles têm semelhança, né? Eles têm semelhança de nichos, né, em alguns aspectos, e eles competem, tá? Mas eles não têm nichos iguais. Isso vai ficar mais claro no próximo slide. Olha só,
Então, o nicho ecológico é uma espécie 1. Então, ó, essa esfera inteira aqui, ó, seriam, por exemplo, tudo aquilo faz parte do nicho ecológico dessa espécie. Nessa esfera rosa aqui, o que faz parte do nicho ecológico da espécie 2. São duas espécies aqui, mas elas interagem em algum momento. Então, quando esses nichos têm uma sobreposição, então lá, apresentam condições semelhantes de sobrevivência, então pode gerar uma competição chamada de interespecífica. Ou seja, competição entre duas espécies diferentes. Se você passar, né, voltar no exemplo que eu dei aqui, do robalo e do mão pelada, se eu chamo a espécie 1 de robalo e a espécie 2 de mão pelada, é um exemplo perfeito. Ok? Ou seja, eles em determinado momento, uma parte do nicho deles se encontra. E isso faz com que eles, obviamente, gerem uma certa competição entre eles pelo alimento. Beleza? Então, aqui para a gente continuar ilustrando o nicho ecológico. Então, olha só. Então, vamos lá. Temperatura e umidade adequadas, né, para um determinado indivíduo sobreviver, alimento e nutrientes, a vegetação que ele necessita, seja, né, para ele criar, obviamente, um abrigo, né, o que ele vive naturalmente aqui, nidificação adequada, isso aqui é a capacidade, né, existente de proliferação do indivíduo. Então, tudo isso combinado, a hora que todos esses elementos eles interagem entre si, forma o chamado nicho ecológico. Então, quando a gente fala função do indivíduo, é todo o papel que ele tem ali, levando em consideração todos os aspectos que norteiam aquele indivíduo no ambiente. Ok? Então, o nicho ecológico é isso, é a função daquele indivíduo, levando em consideração tudo: alimentação, reprodução, local em que ele vive, características ambientais, tudo isso. Beleza? Então, isso é a definição de nicho ecológico. Beleza? E aí o seguinte: cada indivíduo, né, que possui características próprias e é capaz, obviamente, de reproduzir entre eles e gerar descendentes férteis, é chamado de espécie. Não, professor, peraí que deu um nó na minha cabeça aqui. Peraí, vamos com calma. Você fala de espécie, aí você me coloca uma imagem com tanto de cachorro diferente um do outro. E aí você me chama de espécie. Explica pra mim. Então vamos lá. Essa imagem é que eu acho para desmistificar um conceito que existe por aí, um conceito errado, na verdade. O seguinte: todos os seres aqui são cães domésticos. É espécie. Todos. Não importa se é um dálmata, não importa se é um rottweiler, não importa se é um bulldog, não importa se é um chow chow, não importa se é um poodle, não importa se é um yorkshire, husky siberiano, tanto faz. A única questão é: todos pertencem à mesma espécie. Professor, mas se todos pertencem à mesma espécie, por que eles não são iguais? Aí é que está. Eles são de tipos diferentes. É a mesma coisa. Você pega um europeu, por exemplo, pega um japonês e coloca lado a lado. São iguais? Não. Mas são da mesma espécie? São. E por que são da mesma espécie? É porque eles têm dois braços, duas pernas? Não. Uma espécie é definida como indivíduos que possuem características semelhantes, capazes de reproduzir entre si por gerações indeterminadas. Então vamos lá. Se um asiático, por exemplo, né, ele tem filho com, enfim, um europeu, africano, enfim, né? Não importa a questão da nacionalidade, né? Desde que, nesse exemplo que eu estou dando aqui, vamos supor, então eu tenho um africano e eu tenho um japonês. E aí eles têm filhos,
o filho nasce fértil, beleza? Totalmente fértil, quando crescer pode ter outros filhos, enfim. E por que isso é possível? Porque todos são da mesma espécie. Qual é a espécie? Homo sapiens. Pessoal, mas são diferentes. Sim, gente, do mesmo jeito que os cães. Os cães, por exemplo, todos esses que vocês estão vendo aí são da mesma espécie, porém eles são de tipos diferentes. Erradamente, há um tempo atrás, surgiu um nome, né, uma nomenclatura chamada de raça. Até hoje ela é muito usada ainda, principalmente em cães. Mas o nome raça não tem classificação biológica. O que é isso? Valor biológico, comprovação científica. Não existe raça. O que existe são tipos diferenciados. Beleza? Então, geralmente, pessoas que são naturais de países que não têm um grande nível de radiação solar, uma grande quantidade de radiação solar, elas têm, obviamente, a pele com uma quantidade muito menor de melanina. Por isso, a pele, os cabelos, geralmente os olhos são mais claros. Aqueles que vêm de um local onde a quantidade, né, insolação, na verdade, a quantidade de radiação solar é mais elevada, tem uma coloração de pele geralmente mais escura. Por quê? Maior quantidade de melanina ali presente para proteger do excesso de raios solares. Isso é completamente normal. São características diferenciadas e, obviamente, tem a ver com o ambiente em que eles se encontram. Né? Hoje, com a questão da globalização, isso não é mais assim. Né? Mesma coisa com os cães. Quando você tem cães de tipos diferentes, quando existe o cruzamento, gera filhote. Então, se eles fossem de espécies diferentes, não iria gerar. Então, o conceito de espécie é justamente esse: indivíduos com características semelhantes, capazes de cruzar entre si, gerando descendentes férteis por inúmeras gerações. O que significa esse número de gerações? Não tem limite de geração. Então, macho e fêmea, né, dois cães, cruzaram o filhote. Aí vão vir os filhos desses filhotes, aí vão vir os filhos dos filhotes, aí os filhos dos filhos dos filhos. Entendem? Mesma coisa. Então, beleza. Pai e mãe, beleza, tiveram filhos. Aí vão vir os netos, e aí viriam os bisnetos, e aí viriam os tataranetos, e assim ao longo das gerações. Ok? Então, espécie é isso aí. Vamos seguir. Tudo isso, quando você para pensar, obviamente, né, na ecologia, já que eu vou falar de interação entre os seres vivos, né, e dos seres vivos com o ambiente, nós temos que organizar isso. E aí nós temos chamados níveis de organização dos seres vivos. Então nós vamos começar do mais básico de todos e vamos sair para a ecologia aí. Então, ó, o mais básico de todos é o seguinte. Então, ó, todo ser, toda substância é formada por moléculas. Aqui eu tenho uma molécula de água, por exemplo, né? Então, a água aqui presente, ó, essa moléculazinha aqui é formada por átomos. Então, ó, oxigênio, hidrogênio. Molécula de água não é H2, então 2 hidrogênios, um oxigênio. Beleza? Então, ó, um átomo de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio, H2O. Muito bem. Essas moléculas, não apenas a de água apenas, né, mas existem milhares de moléculas, elas vão se organizando e vão formando substâncias. Essas substâncias vão formar, né, podem formar a chamada célula, que é a unidade morfológica e funcional dos seres vivos. Então, tem os seres vivos unicelulares, como por exemplo as bactérias, né, que são unicelulares, eu tenho fungos unicelulares, enfim. Mas eu tenho, né,
outros tipos de organização. Então nós estamos começando das organizações mais básicas. O conjunto dessas células, né, formam chamados tecidos. Então, tecido, que tipo de tecido? A camada superficial, por exemplo, aqui, ó, da minha pele, beleza? São tecidos. Então, essa parte molinha de dentro da boca, aqui, essa membraninha, é um tecido. É um conjunto de células iguais, beleza? Ali presente, que exercem certas funções. O conjunto desses tecidos formam os chamados órgãos. Então aqui eu tenho um osso, tem um conjunto de vários tecidos aqui. Tá? Então todos os órgãos, coração, pulmão, estômago, cérebro, todos eles, né, têm mais de um tecido na sua constituição. O conjunto desses órgãos formam os chamados sistemas. Então quando eu paro para pensar, eu tenho aqui, ó, osso, o conjunto dos ossos, sistema esquelético. Músculo, conjunto dos músculos, sistema muscular. Eu tenho coração, tenho as veias, tenho as artérias, sistema circulatório, e por aí vai. Indivíduo que possui vários sistemas juntos é chamado de organismo. Então nós somos um organismo. Os ratos, as plantas são um organismo. Beleza? Então, então assim, eles precisam, na verdade, né, de ter uma interação entre os sistemas. Beleza? Aí sim eu tenho um organismo. Agora, esse indivíduo aqui é uma espécie. Então aqui é um lobo. Ah, professor, tem vários tipos de lobo, tem várias espécies de lobo, tá bom? Tem várias espécies de lobo, ok? E aí o que acontece? Por exemplo, lobo-guará. Então, lobo-guará, eu tenho lá vários tipos de lobo-guará. Tem o lobo-guará que vai ter um pelo mais acastanhado que o outro. Tem o lobo-guará que vai ter uma perna, por exemplo, as pernas, por exemplo, mais escuras que outros. Enfim, são tipos diferentes, mas que são da mesma espécie. Lembra o caso que eu falei agora, mesmo com vocês dos cães? É isso. O conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vive no mesmo local é chamado de população. Vamos imaginar que todos nós estamos nesse exato momento dentro da sala de aula do 7º ano. Então significa que naquela sala de aula, naquele momento, eu tenho uma população de Homo sapiens. Por que eu posso chamar de população? Duas coisas. Primeiro, seres são todos eles da mesma espécie e estão juntos no mesmo local. Então isso é uma população. Ok? Mas, em um ambiente, muitas vezes eu não tenho só aquele local. Eu tenho vários locais diferentes que, obviamente, compõem aquele ambiente. Então, quando eu penso, por exemplo, numa mata atlântica. Poxa, eu tenho o alto das árvores, eu tenho a parte do meio das árvores, eu tenho a parte de baixo da floresta. Então, tudo isso, na verdade, é um ambiente. E eu posso ter populações diferenciadas entre eles. O conjunto de todas as populações, ou seja, o conjunto de todos os seres vivos, de espécies presentes ali em determinado local, né, forma o que a gente chama de comunidade. Então, olha só, a população de vários indivíduos de um determinado local é chamado de comunidade. Então, essa comunidade aqui no caso, está falando de lobos. Aqui eu tenho lobos, ratos, coelhos, cobras. Então, população de coelhos, população de ratos, população de cobras, população de lobos, população dos vegetais aqui, das espécies vegetais aqui presentes, forma o que a gente chama de comunidade. Conjunto de populações de espécies distintas que vivem em um mesmo local. Ok? Não estou levando em consideração aqui os fatores abióticos, né? Pessoal, o que é isso? Fator abiótico, fator biótico? Fator biótico
são todos os fatores vivos, são todos os seres vivos presentes no ambiente. E os fatores abióticos, o prefixo a, aí ele quer dizer inexistente. Então, abiótico, ou seja, aquilo que não é contrário, aquilo que não é vivo, né? Então, no ambiente de mata, o que seria aquilo não vivo? Água, solo, pedras, né? Ar, isso, a luz do sol. Então isso é a questão dos fatores não vivos. Então olha só, um ecossistema seria a comunidade, ou seja, o conjunto de todas as populações daquele local, associado aos fatores abióticos, né? Luz, água, solo, enfim. Então isso é um ecossistema. Então é um sistema que tem a interação entre todas as populações e o ambiente e os fatores abióticos daquele ambiente. E aí, quando a gente para pensar, nós temos vários ecossistemas presentes, né, espalhados pela Terra como um todo. Agora, os ecossistemas, obviamente, eles vão estar presentes, são caracterizados somente se existirem seres vivos. O conjunto de todos os ecossistemas presentes na Terra é chamada de biosfera, ou camada que possui vida na Terra. Então, isso é a biosfera. Ok? Galera, espero que vocês tenham compreendido. Como eu falei com vocês, isso é uma noção, na verdade, de ecologia, né? O início, os fatores iniciais aí, né? Nós vamos aprofundar um pouquinho mais pra frente. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido aí. Valeu, valeu. Mais essa aulinha. Até mais.